ativa o sininho para você poder receber. Ativa o sininho para receber o que mesmo? Você não vai subir no meu colo agora, ô cebola, gente. Gente, vou fazer em 2 vezes, né? Porque vai ficar assim, 2 horas de vídeo. Fica 2 horas vendo uma pessoa falar, né? Convenhamos. Olá pessoal, tudo bem? Eu venho no vídeo de hoje conversar com vocês sobre a nossa decisão de nos mudarmos para o sítio. Como aconteceu tudo isso na nossa vida? Qual é o nosso projeto de mudança para o sítio? Por quê? Como que isso aconteceu? Antes de começar a contar para vocês como foi todo esse processo, eu vou abrir o Evangelho ao acaso, e não existe acaso, e vou ler um parágrafo da parte em que abri. Vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Os infortúnios ocultos, o item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Eu vou ler só esse parágrafo, esse item 4, o restante ele fala sobre uma mulher rica que vai fazer o bem sem que ninguém fique sabendo, e ela leva a filha dela adolescente para que a filha dela possa ter o exemplo, auxiliar e de dar valor às suas coisas, para que ela enxergue que existem muitas pessoas que não têm tudo aquilo que ela tem. A responsabilidade dela por ter é muito maior. Esse primeiro parágrafo é muito interessante porque ele tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje e com o que a gente está vivendo nos últimos tempos, que são várias calamidades que acontecem, que acometem muitas pessoas, e aí todo mundo se mobiliza para auxiliar. E isso é muito válido e é necessário, é assim que Deus espera que nós façamos. Mas quando não tem nenhum tipo de desastre ou calamidade, o que acontece? A gente fecha os nossos olhos para aquele que está ao nosso lado passando pela necessidade. Quando não está acontecendo as calamidades, ainda continuam acontecendo coisas em que as pessoas necessitam de algo que nós podemos oferecer. Então é isso que está falando essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Do Evangelho, para vocês vão entender por que eu comecei citando uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou começar o vídeo falando de Espiritismo, falando de como nós nos tornamos espíritas. Nós somos uma família espírita e como que nós tomamos esse caminho, como que nós buscamos a doutrina espírita, tá? Então eu vou começar contando a minha história, a minha experiência com o Espiritismo. Eu nasci numa família católica, eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão, só que desde muito pequena eu me lembro que eu era uma criança bastante perturbada. Eu via muitas coisas, eu escutava muitas coisas, eu era muito medrosa, eu tinha muito medo de ficar sozinha, eu tinha muitas perturbações. Eu era uma criança que ouvia muitos espíritos. E a minha mãe me levava na casa espírita da nossa cidade, em uma das casas espíritas da nossa cidade, para tomar passe, para dar aquela acalmadinha básica. Então, a pessoa que me apresentou a casa espírita foi a minha mãe. A minha mãe e o meu pai, eles nunca foram de ir à igreja. Eles são casados na igreja, meu pai é falecido, eles são casados na igreja, mas eles nunca foram de frequentar a igreja, ir toda semana, ir todo domingo, tá? Mas me batizaram, eu e meu irmão me colocaram. Aí eu me casei com 21 anos,
Antes até de eu me casar, a minha sogra era espírita, minha sogra também é falecida. Eu ia algumas vezes no centro espírita com a minha sogra assistir algumas palestras, mas coisas assim, esporádicas. Só eu ia, meu marido não ia. Na época nós namorávamos, ele não ia. E assim foi indo. As perturbações de criança, elas foram melhorando ao longo do tempo e em uma fase da minha vida, elas cessaram. Tá? Na adolescência, elas praticamente cessaram. Na adolescência eu ainda tinha algumas coisas, né? Eu via um pouco. Então eu me casei com 21 anos, tive o meu filho Guilherme, que hoje tem 18 anos, e aí eu levava ele algumas vezes na casa espírita para tomar passe, né? Porque eu achava que ia fazer bem para ele. Então eu ia com a minha sogra e levava ele, bebezinho mesmo, eu levava. O tempo foi passando, né? Eu continuava levando o Guilherme para tomar passe. De vez em quando eu levava ele na evangelização, mas não era uma coisa assim que toda semana eu levava. A Casa Espírita tem evangelização todas as quartas-feiras. Às vezes eu levava, às vezes não levava, era desse jeito. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia, sabe? Aí eu tive o João Fábio com 27 anos, o João Fábio hoje tem 31 anos, fez 10 anos que eu e o Luciano estávamos casados. Quando nós nos casamos somente no cartório. Eu me casei grávida do Guilherme. Foi uma situação bastante complicada, bastante difícil, porque o meu pai era um pai muito italiano à moda antiga. E quem foi no almoço do meu casamento no cartório vai lembrar o tanto que meu pai chorou naquele dia. Somos eu e o meu irmão. E eu sou a caçula, então a menina, a caçula, casando primeiro. Então nós nos casamos ali só no cartório, teve um almoço num restaurante. Passaram 10 anos, eu e o Luciano resolvemos nos casar novamente. Aí a gente casou na igreja. Nossa, foi um momento maravilhoso de proporcionar para o meu pai esse sonho que tinha ficado ali no coração dele. Os meninos levaram as alianças para nós, nossos filhos. O João entrou chorando porque estava emocionado. Foi uma confirmação do que deu certo. A maioria das pessoas que foram no nosso casamento falaram isso. Nossa, quando a gente vai num casamento, a gente torce para dar certo, sabe de todas as dificuldades que vai passar e torce para que aquelas pessoas segurem firme um na mão do outro na hora da dificuldade. E vocês estão aí firmes, né? Depois do nosso casamento, um ano depois do nosso casamento, nós tivemos um episódio na nossa vida. Quem me conhece, quem é do meu convívio, vai saber do que eu tô falando. Nós tivemos uma dificuldade muito grande. Nós passamos por um momento de muita dor, eu, Luciano e os meninos. Aí os episódios mediúnicos, eles afloraram com uma força que eu não controlava mais. Quem é médium sabe que isso pode acontecer quando não existe estudo e não existe conhecimento da doutrina e autoconhecimento, olhar voltado para si mesmo, isso pode acontecer. Nós passamos alguns meses que pareciam anos muito difíceis. E aí o Luciano, num desespero, ele já não tinha mais o que fazer, ele estava cansado, eu estava cansada, os meninos estavam cansados daquela situação, de tanta dor. Ele passou um dia em frente à casa espírita, a casa estava aberta, ele entrou e procurou ajuda na casa espírita, relatou tudo o que estava acontecendo e aí pediram para que me levassem lá. Eu fui na casa espírita que eu ia é uma casa centenária aqui na nossa cidade, é o Centro Espírita Deus e Caridade. Eu fui levada pelo Luciano e ali foi indicado para que eu fizesse o tratamento espiritual aos sábados, tá? Esse tratamento espiritual ele existe há décadas e ele é todo sábado das 2 às 3 da tarde. E comecei a melhorar e aí, no momento de dor, o Luciano até então não ia na casa espírita. Ele começou a ir comigo, então íamos todos, eu, Luciano e os meninos, né? Aí a gente ia, participava do estudo, eu ia para o passe direcionado e assim foi sendo feito vários meses.
Nesses vários meses a gente começou a levar as crianças na evangelização de quarta-feira. Aí eu foi falado que eu já estava bem e que eu poderia começar a trabalhar. Aí eu comecei a fazer alguns estudos aos sábados, né, apresentar alguns estudos aos sábados. E então eu estudava e apresentava ali para as pessoas, estudava e apresentava para as pessoas. E aí nós fomos direcionados para um grupo que estava sendo formado, que fazia um mês, 2 meses eu acho que tinha sido formado, que eles estavam na parte teórica do estudo da mediunidade e dali seria formado um grupo de trabalho mediúnico. Também aos sábados, às 5 horas da tarde. Eu, o Luciano e os meninos íamos às 2 horas, saíamos às 3, depois a gente voltava às 5 e ali a gente começou a trabalhar, o grupo foi formado. O importante de ser falado é que logo no início do tratamento espiritual foi falado que a gente tinha que fazer o Evangelho no Lar. Nas terças-feiras às 7 horas da manhã. Primeiro dia que eu e o Luciano sentamos para fazer o Evangelho no Lar, a gente fez, ele saiu para trabalhar, ele foi para Ribeirão, roubaram o nosso carro. Tipo assim, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas isso, gente, é Deus colocando no seu caminho as dificuldades para ver se você vai continuar na confiança, né? Aí na outra semana a gente estava lá fazendo Evangelho, na outra e até hoje. Aí as crianças cresceram um pouquinho, nós começamos as segundas-feiras às 7 horas da noite, é coisa de 15 minutinhos, gente. Aí as crianças começaram a participar. Como é feito o Evangelho? Você vai fazer isso que eu falei, pegar o Evangelho, abrir ao acaso, entre aspas, como a gente fez aqui, ler uma parte, ler até onde você consiga ter uma compreensão e falar a respeito. Começa com uma prece, faz uma prece de agradecimento, põe a água para ser fluidificada, comenta a respeito do Evangelho. 10 minutos no começo, 5 minutos no começo. É pouquíssimo, tá? Terminou, faz a prece de encerramento, fim, acabou. Hoje a gente se estende um pouquinho mais, porque já faz 10 anos que a gente faz o Evangelho, então a gente se estende um pouquinho mais. Então, assim, foi o nosso caminhar dentro da doutrina espírita. Por que eu estou falando tanto da doutrina espírita? Porque o nosso intuito no sítio tem tudo a ver com a doutrina espírita. Bom, gente, então eu vou parar por aqui para vocês não ficarem cansados. Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações para poder acompanhar essa história, tá bom? Um beijo!